dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Números capítulo 22. Balaque manda chamar Balaão. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao seu redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com vocês? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venho agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque eu o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem vocês aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que estes homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho.
Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas, com muros de dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse ao Balaão: Que foi que eu fiz a você, para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: Não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: Por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Balaque reencontra-se com Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira do Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: Não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com eles estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto do Bamote Baal, e de onde viu uma parte do povo. Números capítulo 23. O primeiro oráculo de Balaão. Balaão disse a Balaque: Construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto ao seu holocausto enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar eu contarei a você. E foi para um monte. Deus o encontrou e Balaão disse: Preparei 7 altares e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: Volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã. O rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte do justo, e seja o meu fim como os deles. Então Balaque disse a Balaão: Que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: Será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? O segundo oráculo de Balaão. Balaque lhe disse: Venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles, e dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo de Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: Fique aqui ao lado de seu holocausto enquanto vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: Volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado de seu holocausto e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: O que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: Levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Receberam uma ordem para abençoar, ele abençoou.
e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe nem os abençoe. Balaão respondeu: não disse a você que devo fazer tudo o que o Senhor disser? O terceiro oráculo de Balaão. Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-la a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimom. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Números capítulo 24. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou esse oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam, como um leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse: eu os chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que daria a você generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão disse a Balaque: eu bem que avisei aos mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. O quarto oráculo de Balaão. Então pronunciou este seu oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Os últimos oráculos de Balaão. Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo: Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo: sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou este oráculo: ah, quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Éber, mas o seu fim também será a destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. 16 de fevereiro. E nós hoje vamos falar sobre Balaão.
O rei Balaque acreditava que o poder militar não seria capaz de salvar o seu reino da investida israelita, isto é, quando o povo de Israel passasse no meio do seu território. Então ele se voltou para a feitiçaria e convocou Balaão, um mago e adivinho com grande reputação de sucesso. Embora Balaão afirmasse ser leal ao Senhor, é muito provável que ele adorasse diversos deuses pagãos e, por conveniência, incluísse o único Deus verdadeiro no meio de tantos outros deuses que ele adorava. Balaão inicialmente obedeceu quando o Senhor ordenou que ele não fosse com os enviados do rei. Porém, quando voltaram pela segunda vez com o mesmo pedido, Deus concedeu permissão a Balaão de ir com eles. Mas enquanto Balaão estava a caminho, acendeu-se a ira de Deus. Parece então que Balaão, aparentemente, apesar de estar obedecendo às ordens do Senhor, tinha más intenções no seu coração. Deus sempre vê o que está no nosso coração, pois ele conhecia a verdade e lançou mão de medidas extremas para chamar a atenção desse homem, enviando então um anjo para matá-lo no meio do caminho. Mas então, quais seriam as más intenções do coração de Balaão? Balaão sabia que não poderia falar nada que Deus não mandasse ele falar. Então, aquilo que ele deveria proferir, e ele proferiu por mais de 3 vezes, foi a bênção sobre a vida e o povo de Israel. Porém, Balaão, por conta das suas más intenções, ele ensinou ao rei Balaque e aos demais reis o que eles deveriam fazer para que os próprios israelitas pecassem contra Deus e assim aquela bênção, aquela forte proteção que o Senhor tinha pelo povo de Israel pudesse cair e assim eles pudessem ser mortos. Balaão induziu os filhos de Israel a se perverterem contra Deus, indicando que eles dormissem, que se prostituíssem com mulheres midianitas e então, por causa do seu pecado de prostituição e de idolatria, eles então teriam a perda da cobertura da presença do Senhor sobre eles e o próprio Senhor os mataria. Isso nos ensina que ao lermos os capítulos 22 ao 24 de Números, apesar de aparentemente Balaão realmente estar fazendo algo bom para o povo de Israel, ou seja, não amaldiçoando o povo de Israel, na verdade ele usou daquela circunstância de dizer: eu posso não poder abençoar este povo, mas eu vou ensinar como vocês podem fazer com que este povo mesmo se destrua. Este aconselhamento que ele fez foi registrado em Números 31:16, que falam que as mulheres midianitas seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem contra Deus o Eterno, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a congregação do Senhor. Ou seja, Balaão, apesar de não amaldiçoar, aconselhou para o mal. Os ensinamentos de Balaão, inclusive, são registrados em Apocalipse 12:4, quando ele diz: tenho contudo contra ti algumas admoestações, porquanto tem contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Isto é, Balaão, apesar de ser uma figura aparentemente boa, ela enganou o povo de Israel. Ele ensinou aos inimigos de Israel como destruí-los. E muitas vezes o inimigo das nossas almas atua desta forma. Apesar de não ter um poder direto contra nós, ele usa de circunstâncias e influências externas para fazer com que nós pequemos contra o Senhor e nós mesmos alcancemos e trazemos para nós o pecado por meio das distrações, por meio daquilo que nós cometemos contra o Senhor. Que nós hoje possamos refletir tudo aquilo que nós estamos fazendo, que apesar de parecer que não é pecado, tenha nos afastado da presença do Senhor, tem roubado o nosso tempo na presença dele e por isso, pouco a pouco, tem esfriado o nosso coração diante do Senhor. Que nós hoje possamos voltar para Deus e assim buscá-lo cada vez mais com todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Nos arrependemos da nossa conduta e da nossa negligência diante do Senhor e busquemos ele de todo o coração. Amém? Posso orar por você?
Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu te peço que abençoe esta pessoa que está ouvindo este devocional. Pai, em nome de Jesus, vem mostrar ao coração desta pessoa tudo aquilo que ela tem feito que não é pecado, mas que tem afastado ela diante de Ti. Seja as distrações, sejam as negligências, seja a falta de Te buscar. Senhor, mostra o coração agora e que haja arrependimento. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa a mente e o coração desta pessoa que está firme em Ti e que ela permaneça cada vez mais firme na Tua presença. Que em nome de Jesus o Teu Espírito renove as forças do Teu filho e da Tua filha agora, de modo que eles vejam e tenham vontade agora de servir a Ti, Senhor, e de estar sempre em constante oração, sempre em constante na Tua presença, fazendo a Tua vontade. Que haja agora um renovar de forças, para que agora a Tua presença, Senhor, venha cobri-lo e protegê-lo de todo mal. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço agora. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Que Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso e até o próximo devocional.